Nesta aula que nós estamos falando sobre a questão quem sou eu, o que é o eu, nós passamos por um conceito bem importante, que é o conceito de identificação. Agora, a gente vai pensar os primórdios dessa experiência de ser eu. Vocês se lembram como é que foi que vocês aprenderam a dizer eu? Como foi que vocês começaram a dizer eu? Como foi que o eu de vocês passou a ser algo que vocês nomeavam, tipo, eu? Vocês lembram? Pode ser na história de vocês, mas quem convive com criança pequenininha também. Quando que a criança pequenininha começa a dizer eu? Porque tem criança pequenininha que antes de dizer eu, fala o nenê, a bebê, ou fala o nome, a Marcela. O eu, quando que a criança começa a fazer frases, a formar frases com eu? Bom, eu vou trazer neste vídeo um pouco das ideias de Jacques Lacan, um psicanalista francês, que faz uma releitura de Freud e avança em alguns conceitos, né, na teoria que ele formula. Ele tem uma proximidade com a linguística, uma proximidade com a filosofia, uma proximidade com as artes. Mas o que o Lacan está buscando é beber em Freud. Beber em Freud. Não falo beber, parece que é um nenê. Não, beber na fonte freudiana. E aí, bebendo na fonte freudiana, o Lacan vai falar desse momento em que o bebê passa a referir-se a si mesmo como eu. Para a gente pensar sobre isso, vamos lá, eu escolhi mais um trechinho do Násio, neste livro em que ele usa bastante a teoria lacaniana, que é O Meu Corpo e Suas Imagens. O Násio diz assim: o eu, ele existe em nós, mas também fora de nós, no espelho e no nosso semelhante, vibrando tanto dentro quanto fora. Vamos guardar essa parte. O eu está no espelho? Mas falar só do eu do espelho é muito pouco. O eu também está no outro, também está na pessoa com quem a gente convive, na pessoa que nos olha e que nós olhamos, no nosso semelhante. Por conseguinte, meu eu não está apenas em mim, também está implantado naqueles que amam ou odeiam, naqueles que são importantes para mim e de quem dependo. O eu é um eu extensão. Ele está tanto na nossa cabeça quanto nos seres que amamos. Ele está em nós e fora de nós. Então, o eu não fica aqui dentro, né? Não fica em mim. O eu está nas relações. O eu está no entre. O eu também flutua no entre dois e se desdobra além das fronteiras de nosso corpo, além mesmo do espaço que ocupamos. Então, não, lembra daquela procura que a gente comentou no início da aula? Eu quero achar o meu verdadeiro eu. Eu quero achar a essência do meu eu. Eu quero me conhecer. O que a psicanálise muitas vezes fala, olha, você veio com a expectativa de se conhecer, mas o processo psicanalítico vai te levando a se desconhecer, a estranhar a si mesmo, a perceber que o eu está muito além do que você percebe em si, né? E aí a gente pode pensar na experiência do bebê, né? Aqui está o bebê, e o bebê, quando ele está nos primeiros meses, é como se ele e a mãe fossem uma unidade, como se tivesse uma fusão. O neném, ele ainda não tem muita diferença do que é o corpo dele e do que é fora do corpo dele. Ele ainda não tem muita diferença, por exemplo, se ele sente uma dor grande, né? Essa dor vem como incômodo, como tensão. Mas se houve um barulho, o barulho também vem como incômodo, como tensão. Então ele não sabe muito bem o que é que está dentro, o que é que está fora, o que é o eu, o que é o não eu. Existe uma espécie de fusão. Existe uma indissociabilidade, né? Não existe uma ideia de existir independente de outro corpo, independente da outra pessoa que cuida. Vocês se lembram da música que nós vimos na aula passada? Éramos um feito de dois,
né? Essa ideia da unidade. Eu era eu quando era ela. Eu era eu quando era ela. Ela em mim como ela era. Então, assim, o quanto essa fusão, essa unidade, ela vem de uma experiência primordial. Então, quando o nenê olha para o espelho pela primeira vez, é comum que ele não tenha uma reação assim, né? Ele ainda não entende que aquela imagem tem a ver com o corpinho dele. Aí é muito engraçado as primeiras experiências da criança que vai crescendo, né? Mais ou menos 1 ano e 6 meses, 2 anos, que essa criança ela olha para a imagem do espelho, né? E olhando para a imagem do espelho, ela ainda não percebe que é uma imagem. Eu não sei se eu já contei para vocês de uma coisa que eu fazia com a minha priminha pequena, que eu colocava uma manchinha de batom na testa dela e tadinha, ela ia para frente do espelho e ficava tentando limpar a manchinha no espelho. Então ela ainda não entendia que aquela era uma imagem. Então há bebês que brincam com o bebê do espelho, há bebês que olham para o bebê do espelho e vem um outro bebê, ó, brinca com o bebê do espelho. E quando que isso muda? Quando que a criança começa a olhar para o espelho e ver um eu? Vocês se lembram como foi que isso aconteceu? Ou vocês já viram isso acontecer com alguma criança? Como é quando a criança olha para a imagem do espelho e vê um eu? Pois é, esse não é um processo da criança com ela mesma. Olha aqui a criança olhando para o espelho. Não é, ela está olhando ali, ela está vendo um eu? Provavelmente ainda não. A criança começa a ver um eu quando ela olha para cima. Vamos imaginar que esse nenê olha para cima e pergunta assim: eu? E a pessoa que está junto, a mãe, a pessoa que cuida, faz isso, né? Então a criança ela não olha para o espelho e diz eu. Ela olha para o olhar de quem cuida dela e diz eu. Ou seja, o nosso eu não surge na imagem do espelho. O nosso eu surge no olhar de quem nos importa. Eu passo a dizer eu porque a pessoa que é a referência para mim, a pessoa que me cuida, a pessoa que me ama, vai lá e diz: isso sim, é você. Olha você ali. Aí eu falo eu. Então o eu ele vai se formando quando eu percebo que a outra pessoa tem um eu. Então eu tenho um eu também, e aí eu pergunto, eu? E aí isso se confirma no olhar de quem amamos. E além da imagem, né, tem essa dimensão da imagem, tem também a dimensão simbólica das palavras, das histórias que as pessoas nos contam sobre nós. Então o nenê está no espelho e a mãe está dizendo assim: olha, você tem os olhos da sua avó, olha como você se parece com seu pai. Então existe a imagem e a criança é como que banhada em palavras. Então, que palavras que fazem parte desse início da vida? Quando começa a surgir essa pergunta, quem sou eu? Né? Muitas outras, né? Se a gente pensa na fase do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, o que inquieta a criança? Ela pode não expressar diretamente essas questões. Mas o que importa em termos de questão? De onde eu vim? Como que eu nasci? Por que eu nasci? Onde eu estava antes de nascer? Como era o mundo antes de eu nascer? Fui desejada? E aí a gente chega nessa questão tão fundamental para a psicanálise, que é o desejo. Né? Então, se eu nasci, se tinha um momento que eu não existia e agora tem um momento que eu existo, né? Eu fui desejada? Sou desejada? Então é algo que a criança vai buscando no olhar de quem ela ama, no olhar de quem importa para ela, o desejo. E aí é aquele momento das presenças e ausências. Lembra que a gente falou na aula passada do carretel? Que vai e que volta. Que vai e que volta. Onde que está minha mãe? Se a minha mãe não está aqui, ela volta. Por que minha mãe não está aqui? A gente pode trocar mãe por quem cuida, né? Como muitas vezes, uma maioria das vezes é a mãe, a gente faz a pergunta com a mãe. Por que a minha mãe não está aqui? Para onde a minha mãe vai quando não está aqui?
Aí você vai ver que o pensamento vai se formando, a criança começa a conceber que existem outros lugares, que existem outros espaços, que a mãe, quando não está lá, tá. A mãe, quando não está com ela, tá. Então, assim, isso vai formando o pensamento, a capacidade de simbolizar, de representar. O que minha mãe faz quando não está aqui? Quando eu estou perguntando isso, se a minha mãe não está aqui, se a minha mãe não está comigo, o que a minha mãe deseja? O desejo também entra aí. E entra uma angústia. Por que eu não sou tudo que a minha mãe deseja? Por que a minha mãe não está o tempo inteiro aqui? Por que a minha mãe não está o tempo inteiro perto de mim? Então, quando a criança pergunta quem sou eu, ela também está começando a se perguntar: qual é o meu valor? Eu importo para quem me importa? Sou especial para quem é especial para mim? E como é que eu posso fazer para ser muito, 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 muito especial? Essa é uma questão que vai acompanhando a formação no eu. Então, eu quis contar um pouquinho nesse vídeo sobre o estádio do espelho, tal como ele é proposto pelo Lacan. Né? A ideia é a gente conhecer desses pensamentos da psicanálise que foram vindo depois de Freud, né? Mas a gente agora vai voltar ao Freud e ver como foi que o Freud falou sobre o eu quando ele escreveu sobre o eu no Eu e o Isso, ok?